Oi pessoal, aqui é a Janaína, professora de Física, e hoje nós vamos falar um pouco sobre estudo dos gases. Então vamos para primeiro falar sobre a importância desse estudo, ok? Na prática, entender processos que envolvem gases, tais como respiração e fotossíntese, ok? A combustão do gás natural, que é a queima na presença de oxigênio, e as reações químicas envolvidas na digestão. Então, a partir dessas imagens, vocês podem perceber que essa parte dos gases, ela tem um âmbito interdisciplinar, ok? Tem na física, tem na parte de biologia, ok? Pode ter na parte química. Então, aqui a gente pode perceber o quão importante é estudar essa parte de gases, tá? E o estudo de gases também contribuiu num ponto de vista teórico. E esse estudo ajudou na compreensão das reações químicas, mais uma vez aí a química envolvida. Então nós temos a lei da conservação da massa, tá? Nós temos a lei das proporções definidas e as leis das proporções volumétricas e, por último, a hipótese de Avogadro, tá bom? Que são as quatro leis importantes que têm relação com os estudos dos gases. Vamos agora para as propriedades dos gases. O que a gente pode saber sobre isso? Os gases, eles possuem massa, os gases ocupam todo o espaço de um recipiente, o volume de um gás varia muito com a pressão e um exemplo é a seringa. De acordo com a força que a gente aplica no pistão, né? Existe uma pressão e a diminuição no volume, tá bom? Ou o aumento do mesmo. E por último, nós temos o volume dos gases varia muito de acordo com a temperatura. E o exemplo é o balão, tá bom? E vamos lembrar de alguns conteúdos que são extremamente importantes para a gente entender o significado de gases, tá? Desse estudo. Vamos ver o que é temperatura, que é a medida do grau médio de agitação das moléculas que constitui o corpo, seja ele sólido, líquido ou gasoso. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem voltar no capítulo 13, tá? Que a gente comentou bastante sobre essa definição de temperatura, certo? E quando um corpo é aquecido, aumentamos a energia cinética das partículas que constituem o corpo, fazendo com que ocorra um maior número de colisões entre as partículas, o que resulta em um aumento de temperatura do corpo. O que está acontecendo aí, pessoal? Nessa parte fala que quanto maior a agitação entre as moléculas, maior será a energia cinética delas, tá? E maior também será a temperatura desse corpo, ok? E por último, nós temos que o estudo dos gases, nós vamos utilizar a escala da temperatura, né, em Kelvin. Então, a medida da temperatura sempre vai ser em Kelvin, ok? Vamos ver também a pressão, que são as colisões que as partículas constituem do gás e efetuam contra a parede do recipiente, tá bom? E as unidades mais utilizadas para medir a pressão atmosférica, o milímetro de mercúrio e o Pascal, tá bom? Esses três são os mais utilizados, tá bom? E é denominada de pressão normal quando a gente relaciona ao milímetro de mercúrio, que no caso é essa medida de 760, ok? Ou 1 atm. Agora, vamos ver o volume, tá? É a quantidade de espaço ocupado ou que pode ser ocupado por um corpo. E o gás ocupa o volume total do recipiente, tá? Então, aqui, através dessas imagens, você pode perceber que as partículas, elas estão em toda parte dos recipientes que são colocados, tá bom? Agora que nós